Boa noite, pessoal. Eu gostaria de pedir para vocês, antes de começar, que vocês pudessem dar o like, né? Se gostaram, se não gostaram, e me mandarem perguntas, como sempre. Vão estar aberto às perguntas, os questionamentos, para poder me ajudar no meu trabalho, né? Para que eu possa melhorar a minha apresentação e o conteúdo dessas palestras, aulas e tudo que eu possa dar de material pela internet, pelo YouTube. E eu sou Iracema Uti, eu fiz doutorado em bioengenharia na área de microelementos finitos e o tema que eu vou falar hoje é sobre as leis de planas e a RNO, a reabilitação neuroclusal, sobre crescimento e desenvolvimento da maxila em especial, e é uma análise pela visão da bioengenharia. Espero que vocês gostem e me mandem perguntas, tá bom? Bom, para fazer um histórico, um breve histórico de como que as teorias do crescimento crâniofacial foram se desenvolvendo ao longo das décadas, para ver em que ponto nós estamos hoje. E eu faço também aí uma breve explanação da diferença entre hipótese, teoria e princípio. A hipótese é uma questão menor e específica. Então, você levanta uma hipótese, vai desenvolver aquela hipótese de uma forma bem mais simplificada e específica num determinado tema. E a teoria é uma questão mais ampla e com grande quantidade de dados e proveniente de várias fontes. Então, é um pouco mais ampla a desenvolvimento de teoria. E princípios são normas, leis, preceitos ou pressupostos. Então, nós vemos que dentro do desenvolvimento de algumas teorias, nós apresentamos também leis. Só que leis, essas leis da natureza, as leis da física, da matemática, da engenharia, elas são imutáveis e, como eu já disse em outras representações minhas, que elas podem ser aperfeiçoadas ao longo do tempo. As interpretações, não as leis em si. Então, nós vemos aí que a primeira parte que nós vamos mostrar é a teoria do controle genético, que foi a primeira origem do desenvolvimento dessas teorias de crescimento, né? Que foi na década de 40, 1940, por Brodin. E depois a teoria da dominância cartilaginosa, que veio na década de 50 por James Scott. E a hipótese da matriz funcional, então, uma hipótese, né? Não é uma teoria, é uma hipótese, nos anos 60 por Moss, Melvin Moss. Depois nós temos, nos anos 70, houve um grande pool de desenvolvimento nessas áreas. Nós temos a teoria do servo-sistema, de Alexandre Petrovic, a teoria multifatorial, que são fatores intrínsecos, genéticos e epigenéticos, e fatores ambientais, a interferência e influência desses tipos de fatores, que foi por Lindborg, e o princípio de V de Enlow, que, na realidade, em 1984, ele desenvolveu um princípio de equilíbrio entre as partes que estavam em crescimento. Por exemplo, entre maxila e mandíbula. Então, nós vemos que o planas, eu vou fazer uma imersão um pouco mais profunda do embasamento histórico das leis de planas e da reabilitação neuroclusal e também da ortopedia funcional dos maxilares e tudo que utiliza desse princípio, né, dessas leis da reabilitação neuroclusal como filosofia de trabalho já há décadas. E mostrar que houve uma relação de reflexão e intuição de Pedro Planas quando desenvolveu a reabilitação neuroclusal, muito importante para a atualidade, né? Depois eu vou falar um pouco mais específico da atualidade dos modelos computacionais, tridimensionais e das próprias leis de planas ligadas às leis da natureza. E vou especificar essas leis muito em breve, ok?
Eu não poderia deixar de citar dois autores, dois personagens importantíssimos na ortopedia funcional dos maxilares, na ortopedia como um todo, né? E eram dois profissionais que fizeram um trabalho muito importante para nosso dia a dia, né? Inclusive das terapias que a gente tem, os tipos de aparelhos e a mentalidade daquela época que foi desenvolvida. Hans-Peter Bindler, que eu tive a honra de ser aluna dele na Alemanha, fiz cursos com ele lá. E um dos principais trabalhos dele foi as indicações do modelador elástico, que foi impressa nos anos 60, né? E o professor Pedro Planas, que fez o trabalho, implementou a filosofia de reabilitação neurocusal, publicou livros também, fez várias palestras, também nos anos 60. As leis de Planas e a RNO, um dos fundamentos das leis de Planas, do trabalho dele, ele buscou relacionar a origem dos tecidos para localizar bem a aplicação de suas leis, de como isso ocorre no desenvolvimento da face, da cabeça, do sistema estomatognático. E aqui mostra que exige a origem dos tecidos, mostrando o processo frontonasal, nessa região anterior aí do nariz, né, base frontal do nariz e dos incisivos. O processo maxilar, né, que é em amarelo escuro, o lado direito e esquerdo, mostrando dos dentes a partir do canino, e lado direito e esquerdo, e o processo, a mandíbula em si, os arcos mandibulares, porque antes do bebê nascer, no parto, a mandíbula ela tem essa região da estrutura mediana aqui na mandíbula, essa parte no meio da mandíbula. Isso ajuda na hora do parto, para a cabeça passar na hora do parto. Depois, há uma sedimentação, há uma fusão, né, desses dois arcos, tornando uma peça única. Mas isso mostra também a importância de ver o lado direito e esquerdo e a forma equilibrada no mastigar durante o crescimento. Durante o desenvolvimento da mastigação, que também passa por fases de desenvolvimento, e também para a respiração, de tudo que envolve o sistema estomatognático. Então, o Planas também utilizava a origem dos tecidos para explicar como eram as reações desses tecidos durante o crescimento, de acordo com a origem deles. Aqui eu gosto muito desta figura de McNamara, porque ela mostra a cabeça, uma vista lateral, mostrando esse segmento com diagramas de blocos. Aí você consegue ver quando há o equilíbrio, quando a maxila, a parte óssea está mais proeminente, numa posição diferente da mandíbula, quando a mandíbula está com a parte óssea mais protuída, a parte da arcada também, separadamente. Então, tem os problemas dentários, os problemas ósseos e os problemas que vêm com origens múltiplas, como às vezes até em malformações congênitas, mas nós não vamos entrar nisso. Então, esse esquema de McNamara, ele dá para a gente enxergar muito bem isso, principalmente que é o que eu estou falando agora da maxila, né, da parte anterior, da parte do desenvolvimento da maxila como um todo, relacionado à mandíbula. E estou mostrando também a base histórica de onde que veio esse raciocínio. Então, o trabalho de McNamara é muito bom para a gente visualizar isso. E aqui, o que eu vou trazer de mais importante agora, que é isso que é o objetivo dessa minha conversa com vocês, é que como que a arquitetura da maxila, ela é moldada, ela cresce sendo emoldurada, digamos assim, por essas forças, num complexo sistema de equilíbrio,
e que a mandíbula tem um papel fundamental quando há o fechamento na mastigação, né, lado de trabalho, balanceio, mas que a maxila ela recebe o impacto dessas forças, né, sendo que ele chamava os dentes inferiores da mandíbula de ativadores e os dentes superiores de receptores. E que esse impacto, essa força vinha de baixo para cima, sempre de baixo para cima. E eu usei a figura do martelo, a figura do martelo é usada em outros trabalhos, mas eu especificamente usei essa figura do martelo nas minhas explicações das leis de planas, e alguns professores, até em curso de habitação, eu me sinto responsável por isso, então estou refazendo de uma forma, eu espero, mais simplificada. Eu gostaria de contar com a resposta de vocês, com a interferência de vocês, para que isso fique bem claro e essa figura do martelo ela seja substituída como analogia pelo o que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é mais simples de entendimento. Então, mais uma vez, eu peço, me sinto responsável por essa figura do martelo ter sido utilizada de forma equivocada, mas eu espero que fique mais simples, mais claro, mais objetivo e as pessoas possam responder ou fazer perguntas para que isso seja bem simples de entendimento, mostrando a arquitetura da maxila, como ela se desenvolve a partir dos impactos da mandíbula, durante a amamentação, durante a arcada com os dentes descidos, a arcada temporária, com dentes mistos, e a arcada permanente, de adulto. Então, por favor, é daqui para diante que eu peço a maior atenção de vocês e que me deem um feedback, né? Então, aqui mostra a figura da maxila com as vertentes de forças da arquitetura dela. Isso tudo respeitando a origem dos tecidos, a origem embriológica dos tecidos, né? As características disso, e mostrando que o arco, a palavra arco, vem do latim arcus, que designa um elemento constitutivo em curva. A função básica do arco maxilar é a de distribuição de cargas. Então, a abóbada, a figura da abóbada, é uma figura de autossustentação. Ela tem esses elementos que compõem aí, que vocês podem ver aí nesse desenho que eu fiz, na parte anterior, os blocos, que o Pedro Planas chamava de unidade biológica funcional, que compunha osso, ligamento periodontal e dente. Então, são esses blocos que aí estão, para explicar melhor, principalmente a segunda lei de Planas, tá? E a gente substituir a figura do martelo. Então, os senhores vejam aí o palato, né? A abóbada palatina e as vertentes de forças que estão implicadas no crescimento e desenvolvimento da maxila, do rosto como um todo, do sistema estomagnático como um todo. Aqui, a figura do martelo, eu gostaria que fosse substituída por esse guarda-chuva que aí está. Eu espero que fique muito mais claro e as pessoas entendam isso de uma forma mais universal. E substituam em aulas, em artigos, em todo tipo de referência a RNO, ortopedia funcional dos maxilares, o que tiver relacionado a isso, em crescimento de maxila e mandíbula, e mostrando essas vertentes, aí vocês podem ver que a cada vertente existe uma componente aí da vertente, como no guarda-chuva. Quando o guarda-chuva está fechado, então nós temos uma força com a ponta do dedo na direção de cima para baixo, o guarda-chuva fechado. Quando se abre o guarda-chuva, faça uma força na direção de baixo para cima, conforme a segunda lei de Planas, abrindo esse guarda-chuva. E aí, se os senhores vejam as vertentes, vejam o formato guarda-chuva. Até o número de vertentes é equivalente. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 vertentes, sendo uma mediana,
E no guarda-chuva nós também mostrei de propósito aí essas 5 vertentes. Quando está fechado e quando está aberto. Então a força vem de baixo para cima. Por favor, substituam a figura de analogia com a do martelo, que eu mesmo já coloquei em outras aulas aí. Por favor. Aí isso também é importante mostrar para os senhores a posição da língua, como que ela aqui no palato, no céu da boca, ela toma todo o espaço desse palato, dando a anatomia, a forma, a geometria da abóbada palatina com a postura de língua. E isso também dá arcadas dentárias, é óbvio, né? Então, o osso, a arcada dentária, a abóbada palatina, de acordo com essas vertentes do guarda-chuva, a língua tem um papel fundamental aí. Sempre na figura da força de baixo para cima. Como a própria língua, né? Ela é aderida na parte inferior. Como mostra aí essa figura de anatomia. Então, a língua faz essa força também para dar o contorno do osso e das vertentes da geometria da maxila, da forma da geometria da maxila, logo de sua função, que uma coisa leva a outra, não é? Então, sempre mostrando a direção do dedo como a da força que é atuada aí, ok? Aí, neste outro trabalho que eu vou mostrar, eu não utilizo os biotipos corporais e vou explicar por quê. De acordo com a literatura, por que eu, Iracema, não utilizo biotipos corporais. Respeito muito o trabalho do Pedro Plano, mas eu, Iracema, por várias causas que eu vou explicar depois para vocês, utilizo biotipos faciais, tá? Então, vejam as vertentes de força da maxila, o guarda-chuva fechado e o guarda-chuva aberto, que é durante o crescimento, com a função também da língua, né? E a forma da mandíbula atuar na maxila, sempre de cima para baixo, de baixo para cima, o dedo aí mostrando o guarda-chuva aberto, e mostrando que existe essa relação de A no mesofacial congruente com AB congruente com CD, no braquifacial AB é maior que CD e no dólico facial AB é menor que CD. Então, nós vemos ângulos, medidas aí, lineares, geométricas, medidas angulares, de acordo com as leis da natureza, o Planas utilizou isso em seu trabalho, né? Para estabelecer o ângulo mastigatório funcional, para estabelecer todas as leis dele. Então, veja todos os componentes do trabalho dele. Então, vejam que quando o guarda-chuva, quando se faz uma força de cima para baixo, o que acontece? Você tem que equilibrar essas forças. Então, aqui, por exemplo, no dólico facial, o guarda-chuva está mais fechado. As vertentes têm um ângulo menor. Essas vertentes, 5 vertentes de força, é como se o guarda-chuva tivesse um pouco aberto. Ele sempre vai abrir com a força da mandíbula durante a mastigação, do fechamento da mandíbula, né? Tanto no movimento de mastigação, como na própria anatomia do sistema estomatognático. Tem nas minhas outras aulas. E mostra, por exemplo, no braquifacial, onde esse guarda-chuva aberto, ele tem um equilíbrio entre lado direito e esquerdo, um equilíbrio de simetria, né? Nos ângulos e nas vertentes. Já, aliás, o mesofacial tem esse equilíbrio de vertentes de lado direito e esquerdo quando o guarda-chuva está abrindo. E esse braquifacial, ele já tem uma dimensão diferente de acordo com a abertura deste guarda-chuva, de acordo com as vertentes do guarda-chuva. Então,
eu prefiro utilizar essas formas de ângulos, essas formas geométricas, para mostrar o guarda-chuva como analogia, mostrando esta segunda lei de Planas. Eu espero que os senhores tenham entendido. Mas, se, por favor, deem um like se gostaram, se não gostaram, mandem, por favor, perguntas. Porque eu tento passar o que acontece, por exemplo, que eu aprendi na bioengenharia, mas não é muito fácil não, né, gente? Eu tenho que usar figuras de analogia para mostrar as leis, mostrar fisicamente o que está acontecendo ali, e matematicamente também, né? Aí depois nós vamos falar mais na frente da linguagem matemática dos alinhadores. Mas para poder entender isso, eu tenho que passar por uma série de outras coisas para que quem assistiu a série das minhas aulas, das minhas palestras, das minhas conversas, possa entender isso. Porque o modelamento matemático é uma coisa muito simples de responder, não. E tem um outro trabalho que eu recebi de um colega meu aqui, sobre a reputação neurocruzal, feito com modelamento matemático, maravilhoso. É um trabalho muito detalhado e eu estou tentando traduzir para os senhores que são da área de biologia. Então vejam isso, gente. Lembrem da figura do guarda-chuva. O guarda-chuva, como que essas vertentes se colocam, aqueles arcos, né, que dão equilíbrio na maxila, que é autossustentável, e as unidades biológicas funcionais de Planas. Eu vou tentar destrinchar tudo isso, porque Planas tinha uma intuição, para mim, de outro planeta. E ele é atualizado até hoje. O tempo passa, a parte de estudo de neurociências, muitas coisas das leis de Planas estão sendo comprovadas agora. Então, ele é a nossa bússola da odontologia. E eu peço, como o trabalho é muito complexo, eu peço aos senhores, por favor, me deem um feedback, tá? Esqueçam o martelo, deixem o martelo no passado, olhem lá todo o histórico da base das teorias de crescimento crâniofacial e vejam aí esse desenho, se enxergam esse guarda-chuva fechado, mais aberto, e as vertentes de equilíbrio da maxila. Obrigada, viu, pessoal? Ó, um beijo, boa noite. Eu tava com saudade de vocês, hein? Vou voltar. Um beijão. Tchau. Muito obrigada.